Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus. Como vocês estão? Glória ao nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez. E uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Quando ouvimos as palavras do homem, podemos ouvir e depois esquecer. Mas a palavra de Deus, mesmo quando você esquece, trabalha em você, porque você a recebeu. Amém? Qual é o propósito de recebermos a palavra de Deus? Será que é para que possamos nos orgulhar uns dos outros e dizer, eu sei disso, será que você sabe daquilo? Você conhece os sinais dos fins dos tempos, isso vai acontecer, a Bíblia fala aquilo, aquele outro. Será que é para conhecimento? A Bíblia diz que o conhecimento exorbebece, mas o amor edifica. O objetivo para nós recebermos revelação de Deus, Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o objetivo de todo estudo bíblico é para conhecermos o Senhor pela revelação. Posso ouvir um amém? Amém? Isso é muito precioso, igreja. Eu oro para que isso aconteça com você e eu. Olha, acima de tudo, de todos os conhecimentos que existem neste mundo, a Bíblia diz que a primeira coisa, e Paulo elogia a igreja de Éfeso, que é conhecida como a igreja muito espiritualmente abençoada, entre todas as igrejas do Novo Testamento, e a carta de Paulo aos Efésios é conhecida como a carta espiritual, certo? E a primeira coisa que Paulo ora por eles era para que Deus desse a eles o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Você o vê e o conhece no coração. E quando você o vê, é para sempre. Alguns aqui já passaram por isso. Amém? Se você, na sua vida, um certo dia recebeu a revelação de Jesus Cristo, isso te humilha. Te faz sentir, que sem Deus você não é nada. Tudo que você tem, a sua posição, o seu trabalho, a sua família e também aqueles que te amam, amém? Seja qual for a bênção na sua vida, você sabe que é pela graça. Às vezes falamos de graça, mas não sabemos o que realmente isso quer dizer. Agradecemos pela comida. De vez em quando eu faço isso, eu paro e olho para aquela comida deliciosa, aquela comida bem preparada, sabe o que eu faço? Eu olho e digo, Senhor, sem a tua graça, eu não poderia ter essa comida. Tem pessoas que olham para a comida e lembram de quando podiam comer, quando tinham saúde, mas agora estão com problema e não podem comer. E desejam comer, mas alguns têm que evitar pimenta. E eu quero te dizer que Deus quer que você tenha saúde. Porque essas doenças são sérias, as doenças são sérias. Se você não pode comer nada com pimenta, olha, você precisa de cura, agora mesmo. Ok, tenho pena de você. Eu sofro por você. Amém? Olha, algumas pessoas precisam até parar e pensar. Tem pessoas que não têm absolutamente nada para comer. Às vezes eu falo para o Justin, ok? Que tem crianças que não têm iPad. Algumas crianças não têm esses privilégios. Eu acho que ele não entende muito, só tem 5 anos, ok? Ele olha para mim e olha para o iPad de novo. Mas olha bem, eu paro e penso comigo mesmo. Sem a graça de Deus, eu não teria nem comida para comer. Para mim, isso é graça. Não é só agradecer pela comida. Amém, igreja? E você tem que sempre se lembrar que a sua família e tudo que você tem só existe por causa da sua imensa graça. Amém? Nos esquecemos de onde saímos e não sabemos para onde estamos indo. O Senhor te ama, igreja. E às vezes não percebemos que todos nós temos níveis diferentes de orgulho. E de todos os pecados, o pior de todos eles na Bíblia que eu vejo é o pecado de orgulho. O amor pela preeminência. Autoimportância. Fez com que o melhor e mais sublime de todos os anjos se tornara o diabo. Orgulho faz algo de um homem que não é nada sem Deus, e Cristo, que é tudo, ele se esvaziou e se tornou nada. Pensamos que não precisamos de Deus, mas a oração, na verdade, é uma expressão de eu não confio na minha vontade. Deus, eu confio em ti. Se o Senhor não me der, eu não terei nada. Se o Senhor não impartir, eu não tenho posse de nada. Orar é depender de Deus. Nós que entendemos a graça, nós que falamos que não confiamos nos nossos esforços.
oramos pelos nossos filhos? Será que estamos orando também pelos nossos familiares, os nossos amigos? Será que oramos pelos colegas? Será que oramos pela igreja e até pela nação? Se dependemos de Deus e sabemos que só Deus abençoa e o que Ele abençoa ninguém amaldiçoa. Amém? Sabemos que se Deus impartir, você recebe. Amém? Será que dependemos dEle? E quando orar, use palavras simples, igreja. Use palavras que seu coração vai falar. E escute isso. As palavras de Daniel foram boas para Daniel. As palavras de Abraão foram boas para Abraão. Só porque você copia as palavras dele não quer dizer nada. Se não tiver o Espírito e também não tiver aquele sentimento, certo? As emoções com as quais eles oraram. Porque Deus não quer que você ore orações técnicas. Eu sei que tem livros por aí, oração para isso, para aquilo. Eu já li esses livros, tipos de oração, certo? Mas não vai funcionar. Só você pode fazer as orações que Deus coloca no seu coração. E seja direto com Deus. Se você quer que Deus abençoe o seu filho com alguma coisa, você está preocupado com a decisão do seu filho, ele está interessado em algo, faça a oração específica com palavras simples. E se você compreende a graça e vê a inutilidade dos esforços humanos, do esforço próprio, você vai orar o tempo todo. Não tem que ter ambiente, você está dirigindo, você vai orar. E quando você fizer isso, olhe e ore. Ok? Glória a Deus, você está entendendo? Quero falar sobre algumas coisas que você pode estar experimentando agora, que você está sempre batendo numa parede. Parece que você passa por isso. E parece que você não tem o que deseja. E você está orando, pedindo para Deus te abençoar. Você confessa o favor com Deus. Certo? Você declara as bênçãos sobre a sua vida e você não vê nada acontecer. Será que tem experiências que passamos que nos faz sentir que essa área específica eu não tenho nenhum favor sobre ela? Talvez Deus está te concedendo mais favor do que você sabe. Está te levando para um lugar mais alto. Amém? E uma porta fechada pode ser uma bênção de Deus. Eu me lembro que quando, antes de conhecer a Wendy, eu estava com outra namorada, e caso ela esteja assistindo, certo? Eu amei muito essa namorada. Eu a amava e pensei que ela seria minha esposa. Eu realmente a amava. E eu até pensei que não teria uma outra garota boa o suficiente, ok? Eu tinha encontrado o amor da minha vida, ok? Eu estava disposto a casar com ela, mas ela não era boa para mim. Ela é perfeita para outro homem. E eu creio que ela deve ter encontrado alguém, certo? Mas quando eu estava namorando com ela, eu estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. E ela não gostava do meu ministério, ela não gostava da minha vida pública. Eu tinha me tornado pastor recentemente naquela época. E pregando eu apontava para uma certa direção e depois ela ia perguntar para mim por que você estava apontando. Era por causa de uma garota? Sabe? Era muito difícil e eu tinha que explicar para ela que era só pregação, eu não estava fazendo aquilo por querer e eu tinha que sempre explicar. E ela não gostava muito de público, ela não gostava que eu falava publicamente e ela era maravilhosa, mas ela não era para mim, não tem nada errado com ela, ok? Ok? Nada errado contigo. Se estiver assistindo. Mas olha bem isso. Eu estava disposto, por causa do amor por ela, de até mesmo acabar com o meu ministério. E ter uma profissão normal, vamos dizer isso. Certo? Só por causa dela. Eu falei isso com ela. Vou pedir demissão do pastoreado, porque eu te amo. Posso até dizer que eu a amava mais do que amava o Senhor naquela época. Ok? Eu estava disposto e ela não falou absolutamente nada. Eu achei que eu teria mais paz se eu não fosse pastor. Imagina se eu tivesse feito isso. Eu não fosse o pastor, já pensou nisso? Eu não sabia do impacto que Deus daria ao meu ministério. Mas olha, eu estava disposto, eu quase cheguei ao ponto de fazer isso. E um dia, nas nossas brigas costumeiras, sabe, eu comecei a pensar sobre o porquê que eu estava brigando tanto com ela, por que nós brigávamos tanto. Todo relacionamento tem brigas, mas nós brigávamos muito. E foi a forma de Deus de construir uma parede. Em vez disso, eu tentava quebrar aquela parede, querendo fazer da minha forma, mas nós sempre brigávamos. Um dia eu pedi ao Senhor, olha, eu tive graça para fazer essa oração. Senhor, ela é para mim? Certo? Se ela não é para mim, eu não consigo terminar com ela. Era o tanto que eu a amava. E um dia nós brigamos, ela foi embora e eu fui embora, fizemos isso várias vezes e voltávamos. Certo? Mas desta vez, quando eu fui embora,
eu não voltei. Ela me perguntou por quê, mas eu descobri que havia uma graça para ficar longe. E eu ainda a amava. Não dá para explicar, mas Deus me deu uma graça para não voltar. E então, nós terminamos, e depois eu conheci a Wendy, mais tarde, certo? E quando eu conheci a Wendy, meu Deus! Como você agora não dá para imaginar algo bem melhor, ela é perfeita para mim. Ela é a escolhida. Amém? Ah, querida. Ela está assistindo agora mesmo. Te amo, querida. E olha, eu estava, sabe... Eu fiquei maravilhado como eu descobri que eu estava até mesmo pensando que tinha encontrado a garota perfeita para mim, mas Deus me respondeu com algo que é muito melhor do que eu imaginava ou pensava, e até hoje sou tão feliz porque casei com a Wendy. Nada errado com aquela outra, ok? Ela é perfeita para outro homem, mas não para mim. Amém? E conheci a Wendy. E olha, eu te digo, talvez você está nessa situação. Não dá para imaginar, sabe? Que Deus tem algo melhor para você. É Deus trabalhando com você e talvez é por isso que tem uma parede na sua frente. E talvez por isso você continua orando e confessando e tomando até a Santa Ceia, mas essa parede ainda continua bem aí na sua frente. Talvez você tenha algum sintoma teimoso no seu corpo. E você toma a Santa Ceia e parece que nada acontece. E você pensa, o que está acontecendo? Ok? E você vai até o pastor Lawrence e pede para ele orar e você vê que nada acontece. E talvez uma área de cegueira é que... Mas olha, Deus não usa enfermidade, ok? Deus não faz isso. Ele não as envia. Saiba disso. Jesus veio curando. Ele não veio para dar doenças, adoecendo. Ele veio curando. Ele não saiu por aí dando doenças. Está me ouvindo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, quando você não tem aquele milagre que você espera, e você pergunta o que está acontecendo, Senhor, certo? Pergunte ao Senhor, porque o Senhor quer que você aprenda algo através dessa experiência, amém? Não somente tente vencer isso confessando e também tomando Santa Ceia até mesmo 5 vezes por dia. Sim, você deve fazer isso, mas peça ao Senhor, diga por quê, em vez de ficar assistindo aquela novela até tarde. E Deus te ama tanto e não quer que você desperdice a sua noite, ficar perdendo tempo, ficar perdendo energia, perdendo o seu dia, tudo por causa daquela novela, certo? Ou talvez uma série, uma novela americana, ou até mexicana, ou até mesmo uma japonesa ou chinesa. Esse ministério é internacional, entendeu? Então, olha, seja o que for, talvez seja algo simples assim. Ah, pastor, Deus não se preocupa com isso. Ele se preocupa. Mas você não acha que a sua saúde está ligada àquilo? E Deus nos ama tanto que não vai deixar que continuemos com essas coisas. Quando alguma coisa te controla em vez de você controlar aquilo, quando algo te domina em vez de você dominar aquilo, ele fica com ciúme, porque ele te ama. Deus quer você sempre renovado, jovem, vibrante, forte, sempre com saúde, muita saúde. Amado, desejo que te vá bem, prospere em tudo e tenha saúde. Como vai bem a tua alma e Deus vê que você está tendo falta de disciplina. Amém? Você não consegue? Então, Ele vai te ajudar. Está ouvindo, igreja? Amém? Jó, por exemplo, não sabia que os seus problemas tinham vindo do diabo. E aqui, olha, eu vou tentar explicar com muito cuidado para que você não me interprete mal, certo? Deus não usa o diabo. Deus e o diabo estão em polos opostos. Ok? E Deus não usa o diabo. Mas olha isso. Muitas vezes o diabo sabe que tem algumas áreas na sua vida que você deu brecha. Está me ouvindo? Por exemplo, se olhar para Jó, olha para o livro de Jó na Bíblia. Eu pensava que o livro de Jó na Bíblia é o livro que fala só de sofrimentos. Sabe? Quando você lê o livro de Jó, você só vê sofrimento. Mas é o livro mais antigo da Bíblia. E no capítulo 1, vemos que Deus fala que Jó era um homem íntegro, um homem fiel. Amém? E Satanás mesmo estava lá, certo? Para, na verdade, começar essa história de aflição na vida de Jó. Olha, Deus vai usar situações onde Ele quer que os seus filhos subam para um lugar mais alto. Quero te mostrar o propósito de todo o trabalhar de Deus nas nossas vidas.
E Deus não usa enfermidade, Deus não envia acidente para te ensinar uma lição, mas Deus vai lidar com você, amém? Não com doença ou com enfermidade ou com acidente, mas Deus vai lidar com você, às vezes com frustrações, às vezes com decepção. E você pode até pensar que está sempre frustrado, é Deus lidando com você. Deus te chama para o ministério e você acaba no ventre de uma grande baleia, como Jonas, e você pensa: estou mal cheiroso, eu não sei o que aconteceu, porque você não quer atender o pedido de Deus. Ei, eu não sei o que é, mas deixe-me dizer isso. Deus faz isso porque Ele te ama. Olha o resultado final de Jó, em Tiago. Diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Qual é o final que Deus deseja para nós? Está bem aqui, o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que Deus deseja para nós, para cada um de nós, escute, o Senhor vai ser muito misericordioso e piedoso. Amém? Se ler a história de Jó, você vai ver que o Senhor restaurou a Jó o dobro do que ele perdeu. Mas Jó era um homem íntegro, certo? Ele era um homem fiel e também temente a Deus. Na sociedade, ele era respeitado e admirado como um ancião por todos, de fato. Quando Jó foi exortado pelos amigos que talvez ele tenha pecado, ele respondeu dizendo: eu era os olhos dos cegos. Ele usou essas palavras, olhos dos cegos. Eu vestia os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. De repente, você vê orgulho na vida de Jó. Estava oculto, até no homem mais íntegro, um homem que era fiel, tinha orgulho oculto. E Deus queria acabar com isso, porque Deus sabia que não podia abençoar Jó além daquele nível de orgulho. Deus queria dar a ele mais, e nós vemos que este foi o resultado na vida de Jó, porque Deus queria que Jó recebesse o dobro do que ele perdeu. Ok? Olha, Jó se orgulhava, sabe, da sua atitude, da sua pessoa, e Deus lhe deu a resposta. De um vento, Deus respondeu e perguntou: onde você estava? Ele estava, na verdade, dizendo: Deus não é justo, sabe, de me tratar assim, Deus não pode me tratar dessa maneira. Então Deus disse para ele: Jó, onde estavas? Quando eu colocava os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã, os anjos, cantavam, quando as estrelas foram colocadas nos seus devidos lugares, elas cantaram. E a ciência agora provou que as estrelas emitem um som certo, um tipo de frequência de som que emitem e parecem até mesmo com um tipo de música. Amém? As estrelas então emitiram um som quando Deus criou todas as coisas. Amém? Mas Deus reservou o alto louvor para quando o seu Filho, o Criador, veio em carne. E foi quando, glórias a Deus, nas alturas aconteceu. Posso ouvir o amém? Deus perguntou: onde tu estavas quando eu criei o Órion? À noite, quando você olha para o céu e vê as 3 estrelas juntas, certo? Em uma linha reta. Amém? Você sabia que antes dos dias de sistema de navegação moderna e tudo mais, aqueles que viajavam pelo mar quando ficavam perdidos e eles tinham que ir para o norte, eles olhavam, ou seja, olhando para Deus, certo? Olhavam para o céu à noite e viam um Órion e seguiam uma linha bem no centro daquela estrela para encontrar o norte. Se encontrasse o norte, encontrava sul, leste e oeste. Amém? Encontrava o caminho de casa. Amém? A bandeira da Austrália tem, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. É o Cruzeiro do Sul. E eu posso te mostrar o Órion e o Cruzeiro do Sul numa noite bem clara. Eu te mostro o Cruzeiro do Sul. E quando você encontra isso, você sabe onde está o norte e também o sul. Você encontra a direção pela cruz. Amém? E Deus disse a Jó: onde tu estavas quando eu fiz isso? E Jó respondeu assim. O último capítulo de Jó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ele disse: eu ouvi falar de Deus nas pregações de Enoque. Eu ouvi de ti, e olha, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Eu ouvi de ti. O meu entendimento do Senhor é mais ou menos aquilo que as pessoas falaram de ti. Eu ouvi isso, ouvi aquilo e aquele outro, mas agora te veem os meus olhos. Ele teve uma revelação pessoal. E eu oro em nome de Jesus que aquilo que eu falo, que eu ensino, você não receba somente como um conhecimento extra da Bíblia. Mas eu oro para que você permita que isso entre no coração e que você permita que isso até mesmo se torne uma parte do seu ser.
como a comida que você come, se torna uma parte de você. Amém? Ele disse, eu ouvi de ti, mas agora te veem os meus olhos. E ele disse, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Agora você vê um Jó humilde. Quando eu falo humilde, eu prefiro usar a palavra quebrantado. Por favor, entenda que Deus não quer quebrar o seu corpo. Deus não quer quebrar o seu coração, mas Jesus disse que ele cura os corações quebrantados. Amém? Deus ungiu para curar os corações, mas Deus quer você quebrantado para te tornar mais bonito. Quando alguém está com você, eles não dizem, mas te respeitam, te admiram e sentem bem em estar com você. São pessoas com coração quebrantado. Uma criança quebrantada de coração, não queremos quebrantadas no espírito. Uma criança abusada é uma criança quebrantada no espírito. Palavras foram faladas, uma disciplina exagerada e a criança se quebranta. Quando eu olho para Justin, por exemplo, e digo para o Justin, olha, basta, certo, chega de ficar no iPad, desliga isso. E ele vem com atitude, por exemplo, eu digo, eu não quero que você obedeça, mas eu quero que você obedeça com boa atitude. E nós vamos perguntar, o que aconteceu? E ele começa a chorar. E então eu permito que ele chore, porque ele tem só 5 anos. Mas chorar só por um tempo. Se ele chorar muito, eu digo, você quer que eu traga, sabe, o Senhor Varinha? O Senhor Varinha é um indivíduo especial na nossa família. Você quer o Senhor Varinha, certo? E, olha, se eu não o amasse, eu não o disciplinaria. Você olha para as pessoas do mundo e pensa, parece que eles estão felizes, sabe? Parece até que eles não têm nenhum tipo de problema. Você não sabe. Você só está vendo a superfície, mas para mim, eu tento fazer algo e Deus me corrige. Eu acho que Deus faz isso. Olha, Deus te ama. Olha, sabe? Deixa eu falar isso. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. A quem Ele ama, Ele corrige. Tem que se sentir amado. Você tem que sentir que Deus te ama. Ele se preocupa com a sua saúde. Ele quer que você vá mais alto. Ele se preocupa com o sucesso na sua vida. E Deus não vai permitir que você seja enganado por orgulho ou qualquer outra coisa. Deus quer que você vá para um lugar mais alto. Um lugar maior, então. Deus lida conosco porque Ele nos ama, porque quem Ele ama, Ele disciplina. Amém? Em Hebreus 12 diz assim, vamos ver o verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Quando Deus corrige, é só para um grupo muito especial. É só para um grupo privilegiado. E este grupo é chamado de filhos. Filhos de Deus. A palavra aqui é kuios no grego, que quer dizer um tipo de filho maduro. Quando Deus se disciplina, Ele disciplina como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A palavra correção é da palavra grega paidaiá, substantivo. Paiduou é o verbo. Pai é de onde vem a palavra pediatria, pedia. Certo? Doutor de crianças. Então, daiá, paidaiá é treinar criança. Quando pensar em correção, sempre pensa em treinamento de criança. Amém? Então, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E a palavra desprezar aqui no grego é não dar valor quando Deus te corrige. Amém? E não desmais quando por Ele fores repreendido. Sabe, alguns têm essas atitudes. Eu fui repreendido, sabe, eu fui disciplinado. Olha, alguns podem te repreender por alguma razão, talvez porque são egoístas. Podem te repreender por causa de ciúmes. Mas Deus nunca vai te repreender sem você precisar disso, porque Ele te ama.